bem básica de instalação, né? Estamos conhecendo alguns requisitos. Então, principalmente as primeiras partes. Ainda vamos ter, no começo aqui, semana que vem, nós vamos instalar o 8.1. E aí, ainda no plano virtual, né? Depois nós vamos começar a usar um pendrive para fazer a instalação, tá? O que vocês precisam fazer? Quem já tiver acesso a um computador, quem já tiver não, né? Quem tiver acesso a um computador, o que é o ideal fazer? O ideal é que você baixe a ferramenta, baixe o VirtualBox, né? Baixe também o, o, a ISO, né? As ISOs. Lembrando que a ISO do Windows 7 não tem no site da Microsoft, tá? Então, lá no site da Microsoft, você só vai encontrar a ISO do 8 e do 8, desculpa, do 8.1 e do 10, tá bom? Então, mas já mostrei para vocês semana passada como é que baixa. E se alguém precisar de um link do 7, seja lá para o que for, é só me pedir, tá bom? Que eu dou um jeito de mandar. Bom, então continuando. Pessoal, nós temos falado muito sobre as aulas online, né? O tanto que é cansativo para nós, esse período distante de vocês. Eu nunca pensei que eu ia ficar tanto tempo. Essa semana fez 5 meses, né, que nós estamos aqui tendo aula online. Então, tem sido perseverança mesmo, né? Tanto nossa quanto de vocês, é evidente, tá? Mas assim, a gente só quer que isso acabe logo e que a nossa vida possa voltar ao normal, né? Nosso intuito é só esse, tá? Por enquanto, não podemos voltar, porque nós dependemos é um decreto do Estado, então nós não podemos voltar, tá? É, então, na aula passada, nós tivemos um passo a passo da instalação do Windows 10 e vocês viram que ele é bem pesado, é bem demorada a instalação, a máquina ficou forçou muito, né? A nossa máquina. Então, hoje vocês vão ver que é um procedimento mais simples, tá? E aí nós vamos discutir daqui a pouquinho, principalmente como se usar, por que se ainda usa o Windows 7, não tem mais, se ele não tem mais atualizações, tá? Outra coisa, pessoal, a questão de aproveitar este período, né? Ah, eu estava participando de um evento esses dias e estava falando muito sobre esta parte do ensino online, de estudar online, e esse período que nós estamos passando, né? E aí uma das coisas que foi dita, né, foi com relação ao futuro, né? Como vai ser pós esse período? Porque ah, quando passar esse período que nós estamos passando aí, vai ter um novo normal, né? Que o pessoal tem falado. E aí, como é que vai ser isso aí? Logicamente que o intuito é ter pessoas cada vez mais preparadas, ter pessoas que estão mais aptas para o trabalho. Então, nós vamos, vocês principalmente que são mais jovens, tem que estar cada vez mais preparados. O ramo da tecnologia, ele tem uns diferenciais, né? No nosso caso, por exemplo, nós estudamos suporte, né? A parte de suporte técnico, né? Essa parte de trabalho. Você pode ir também para o ramo de desenvolvimento, que é para criação de programas, né? E assim, parte de software. E também você pode ir para você pode ir para o ramo de design, tá? Então são esses 3 ramos aí, cada um também tem uma vertente. Por exemplo, o ramo de suporte, você pode ir para o lado mais de redes, ou ir para o lado mais de sistemas, ou ir para o lado mais de hardware mesmo, bruto, e assim por diante. Vai muito do que você vai estudar. Por que eu pego no pé de vocês para vocês estudarem? Porque, pessoal, tem uma pesquisa que fala que o Brasil, até 2025, vão ter 150 mil vagas na área tecnológica. Tem muitos empregos, muitos tipos de profissões que nem existem ainda, nem foram criadas, tá? Então, nós
vocês ali vocês que vão ser a nova geração para entrar no mercado de trabalho, tem que procurar estudar e se aperfeiçoar cada vez mais, tá? E assim, nesse ritmo que nós estamos de formação de profissionais, quando chegar lá, eu não me lembro o número, se era 60 ou 70 mil formandos até lá, então vai ter ainda mesmo que depois, o brasileiro é um ser que deixa tudo para a última hora, mesmo que depois várias pessoas busquem uma formação, né? Ainda assim vão faltar pessoas. Então, o mercado digital, esse mercado tecnológico cresce muito, tá? Bom, então na aula passada, igual eu falei para vocês, começamos a falar da parte de instalação, né? E aí a gente falou bastante sobre versões do Windows. Deixa eu só falar uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. A gente vai mudar uma coisa nos exercícios, tá? Eu vou passar uns exercícios aleatórios para vocês fazerem na hora para mim. E aí eu vou escolher alguém para responder. Tá? Então, a gente vai interagir mais, porque tá ficando muito ruim. Eu fico falando, e eu não ouço vocês. Então, a partir de hoje, quando eu passar alguma coisa, eu vou, lógico, vocês vão me mandar as respostas, eu vou ver e aí eu vou escolher alguém para falar para mim, para a gente debater essa resposta, tá? Bom, então voltando aqui nas versões do Windows, né? Então, nós já discutimos, são 9 até hoje. Nós estamos com 10 aí desde 2015. E eu não sei se eu mandei no grupo de vocês, mas depois eu mando. Já vou até mandar agora, senão eu esqueço. Inclusive, vai ter mais uma atualização para o Windows 10, tá? Uma atualização muito interessante que vai mudar o menu iniciar. Então, o 10 nós não sabemos se ele... Mandei lá a matéria para vocês. Se ele vai ter mais uma atualização, se ele vai sobreviver de atualizações, ou então se a Microsoft vai resolver criar um sistema novo. A gente não se sabe ainda, tá? Bom, uma das coisas que a gente mais debate com relação ao VirtualBox é se ele é usado apenas a nível educacional. E eu já falei isso para vocês, já falei uma vez, que o VirtualBox ele é usado profissionalmente também. Nós mostramos isso em redes para vocês. Lá em redes nós mostramos muito como ele é usado profissionalmente, tá? Como é que nós vamos fazer para utilizar esse VirtualBox profissionalmente? Virtualizando sistemas, você consegue trabalhar de maneira melhor. Bom, então, como é que o Windows 7 funciona? Você vai lá, baixa a ISO. Existem algumas maneiras ainda de se baixar a ISO, é evidente, igual eu falei para vocês. Hoje não tem um canal oficial para você baixar a ISO aí do Windows 7, até porque o Windows 7 terminou o suporte há 2 ou 3 anos, eu não me lembro de cabeça, eu não lembro se foi 2017 ou se foi 2018, eu acho que foi 2018, se eu não estou enganado. Então, a Microsoft finalizou o suporte dele, então por isso ele não tem mais, lá no site da Microsoft, ele não te dá mais a opção de você baixá-lo, tem que baixar por outros canais, né? Ou então, já ter a ISO, a última ISO que saiu em janeiro de 2019. Foi em janeiro e a última atualização saiu em janeiro, ele foi finalizado em março. Bom, baixou a ISO, queimou um DVD lá, né? Gravou em um DVD, ou então criou um pendrive bootável. Essa é a primeira tela que vai aparecer. Esta tela aí, tá? É a tela comum. Já vem do 10, se você olhar calmamente, ela é bem parecida com essa, né? Então ela é bem parecida mesmo com essa tela aí, né? Aliás, desde do Vista, desde o Vista ela já é essa tela, tá? O XP era bem diferente, mas no Vista e agora, aí no Vista, no 7, no 8, no 10, essa é a primeira tela, salvo algumas diferenças que eu vou explicar para vocês. Bom, aqui é o idioma, geralmente quando você baixa, ele vai vir um só mesmo. No nosso caso aqui, português Brasil, né? Nós vamos utilizar. Formato de moeda. Também você vai colocar o padrão recorrente que você está usando. E o teclado. Já expliquei para vocês a questão do teclado. Teclado nós mudamos para o ABNT2, porque, no meu caso, eu tenho uma tecla que chama Alt GR.
ela habilita uma terceira tecla em determinados lugares, né? Então, assim, às vezes você precisa de uma terceira tecla. Se você olhar ali no seu teclado, ele vai precisar do padrão ABNT2, tá? Clique em avançar. E aí, aqui vem algumas outras opções. Isso aqui é um documento, se você clicar aqui, ó, o que você deve saber antes de instalar o Windows. É um documento é, que ele vai te falar algumas coisas. É, ele vai te falar algumas coisas do sistema e assim por diante, tá? De suporte, tudo isso. Não vem ao caso, né? A questão de reparar quando o seu sistema não estiver inicializando direito, ou então perdeu uma DLL, você pode tentar clicar aqui para ele reparar. No nosso caso, é uma instalação limpa que nós falamos, é como se o HD nunca tivesse sido instalado. Então, por isso que nós vamos clicar aqui na opção instalar agora. Eu já expliquei para vocês também que a opção reparar nós não usamos muito não, tá? O reparar é uma opção bem fraquinha, bem ruim mesmo. Então, por isso que, às vezes, por exemplo, o meu PC tem problemas, vamos supor, o seu PC aí, ele tem algum problema de inicialização, ele já estava lento, e aí você vai e clica na opção de reparar. Não vai ficar legal, tá? Ele não vai trabalhar de uma maneira bacana. Então, por isso, geralmente, a gente já clica na opção instalar agora, tá? Bom, pessoal, aqui são as versões. Então, toda vez que você vê aqui, ó, aqui tem o nome, tá? Então, vocês viram lá, na semana passada, na instalação do Windows 10, vocês viram que um, o Windows 10 ele tem muitos menos versões quando você baixa, né? Você já baixa a versão que você quer. Essa ISO ela já veio com várias, com todas na realidade. E aí tem a versão, né, que nós vamos discutir daqui a pouquinho, e a arquitetura que ela usa. x86, 32 bits, nós vamos discutir mais uma vez isso aí, e x64, 64 bits. Como eu coloquei pouca memória, eu vou instalar a versão em 32 bits, tá? Então a versão x86. Clique em avançar. Aí vem os termos de licença, tá? Que você tem que clicar aqui para aceitar, tá? E aí a gente clica em avançar também. Nessa tela, é, nessa tela aqui, tá? É, sempre, sempre mesmo, nós vamos clicar na opção personalizada. Por quê? A atualização é se você já tiver com o sistema anterior, que é para fazer um upgrade. Mas igual eu falei para vocês, lá na opção de reparar, não funciona muito bem. Aliás, quando você quer trocar de sistema por um superior, é upgrade. Se você quiser voltar a um sistema, por exemplo, vamos supor que eu tenho 10 e vou instalar o 7. Eu estou fazendo um downgrade, tá? É, então, assim, sempre cliquem na opção personalizada, tá bom? Porque aí ele vai, no nosso caso, nem tem como. Se eu clicar ali na opção atualizar, ele vai me avisar que nem o sistema tem. Todas as vezes que vocês virem isso aqui, ó, espaço livre, desculpa, disco não alocado, isso aí quer dizer que este HD ou ele está limpo, tá? Já está formatado, ou ele é um HD novo, tá? Então, é, então no nosso caso aqui, tá? Ele tá pegando como se fosse um HD novo, tá? E aí ah, ah, né? Ele vai criar uma instalação nova. Aqui tem, você vai, ó, se você clicar só em avançar, ele já vai começar a instalar para mim, tá? Então, eu posso simplesmente clicar em avançar aqui, ele já vai começar a instalação. Ou então, eu posso clicar aqui, ó, em opções da unidade, e aí ele vai me dar várias opções para que eu possa personalizar o serviço que eu quero fazer. Por exemplo, vamos supor que eu quero criar 2 partições ou mais. Eu clico em novo, delimito o tamanho que eu quero, vou criar uma de 20 mil, 20 GB, né?
A primeira partição, toda vez que eu clicar para criar, ele vai falar para mim, ó, que ele vai criar uma partiçãozinha para guardar arquivos de sistema. Não tem como não criar, tá? Você tem que clicar em OK. É só na primeira vez. Aí ele vai criar para mim. O que eu costumo fazer? Na semana passada, eu mostrei para vocês o que acontece se eu avançasse aqui direto. Aí eu tinha que ir lá em gerenciar e criar essa partição de novo. Quando eu preciso particionar um HD, hoje eu não faço mais isso, porque tem a opção do Windows Old. Mas se eu precisar particionar esse HD, o que eu faço? Eu já venho aqui, ó, nessa partição que vai ser de dados, clico em cima, clico em novo e dou um aplicar. Não vou precisar pôr tamanho, porque eu vou usar o valor total. E eu já deixo ela formatada. Para que eu faço isso? É economia de tempo. Quando eu abrir o sistema lá, ele já vai estar habilitado em branco para mim. Eu não preciso criar duas partições, tá, pessoal? É questão de organização, de quem gosta de dividir o HD. Vou selecionar a minha partição que eu pretendo pôr o sistema. Não preciso clicar em formatar aqui, tá? Porque a hora que eu clicar aqui em avançar, ele já vai formatar o HD para mim e já vai começar a instalação. Tá bom? Bom, enquanto ele vai demorar um pouquinho agora aqui, né? Você vai expandir igual, não tanto quanto foi do Windows 10, mas ele vai demorar um pouquinho, tá? Enquanto ele vai expandindo, vamos conversar sobre algumas coisas do Windows 7. Bom, pessoal, eu já mostrei isso para vocês também. E algumas coisas, assim, quando nós começamos quando eu passar diversas vezes a mesma coisa para vocês, repetir algum assunto, é sinal que é muito importante. Tá? É sinal que é algo que vocês precisam saber bastante, tá bom? É, às vezes tem pessoas que têm mais facilidade de pegar um assunto e falar, pô, mas esse aí o professor já falou. Então, assim, é porque vocês precisam saber mesmo, tá? Bom, continuando então. Então, como é que os sistemas foram evoluindo? Primeiro, os sistemas operacionais, tipo esse aqui, ó, os IBM PCs, o Apple One, tá? Eles eram sistemas que nós chamávamos de sistema DOS. Sistema DOS eram sistemas de Disk Operating System, quer dizer DOS, eram sistemas operacionais que rodavam em disco. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse tipo de sistema operacional, ele ele não tinha um lugar de armazenamento. Então você colocava o disquete lá e ele rodava. O sistema foi evoluindo. Nesse ponto, o HD foi de extrema importância, porque o HD fez com que você tivesse local para armazenamento. Então aí você podia armazenar seu sistema em algum lugar e deixar uma memória permanente, tá? E isso surgiu ali nos anos 80, tá? Comecinho ali dos anos 80, principalmente. E se popularizou com o Windows, né? Tá? E aí ele foi evoluindo. As primeiras interfaces eram só terminal. Primeiro vem os DOS, depois as interfaces terminal e depois vem os sistemas gráficos, que é essa parte de sistema gráfico é o que mais evoluiu de uns anos para cá, é o que mais as empresas apostam, né? Uh, começo dos anos 90 para cá, basicamente o Windows domina o mercado, né? Tem muito mais. Se você pegar computadores, né? Exclui-se o Android aí. Se você pegar computadores, mais de 90% dos computadores do mundo rodam Windows. Por que tem essa diferença? Uma, facilidade de uso. É muito mais fácil você rodar o Windows nas máquinas. Outra, a Microsoft ela nunca impediu a pirataria. Por quê? Se você tem algo funcionando, não tem o porquê você trocar. E como a Microsoft deixava a pirataria rolar solta, tá? Não havia motivo, né, de se trocar de sistema. Os usuários eles já estavam acostumados. Para a Microsoft não era interessante ela ir atrás do usuário comum, tá? Então, para ela não era interessante ir atrás do usuário comum. Então, por isso que ela deixava, e deixa até hoje, a pirataria rolar solta, tá? Para a Microsoft é interessante as empresas, né? Então, ela cobra a licença do Windows é muito cara, tá? Então, hoje uma licença do Windows 10 profissional
ela gira em torno aí de mais de R$ 1.000. Na verdade, eu estava lendo da tava 1.049, uma coisa assim, a licença profissional, tá? Tem outros tipos, é lógico. E aí, né, você já imaginou, se ela vem, ela não precisa vender para você, que é usuário comum. Aliás, para usuários domésticos, tem até outras versões aí que são bem mais em conta, tá? Tem as versões OM que rodam normalmente e custam cerca de R$ 200, tá? Mas o usuário corporativo para a Microsoft é muito importante. Bom, e aí cada década ela tem um sistema que a gente pode falar de que a gente pode chamar assim de aquele sistema determinante, né? Então, os anos 60, vamos por 60 e 70, porque, né, foi o que mais abrangeu ali o Unix, né? Igual eu falei para vocês, o Unix é o pai de todos os sistemas operacionais modernos, tá? Então, ele foi criado pelos laboratórios Bell e ele era distribuído gratuitamente, né? Então, muitos sistemas se basearam nele. Então tem esse, depois dos anos 70, 80, a Apple surge no mercado, tá? Nos anos 80 e 90, mais 90, a Microsoft vem com rolo compressor com o Windows, com a popularização do PC, e aí vamos pôr de 2010 para cá, o Android domina o mercado dos produtos mobile, né? O Android, ele hoje é o sistema operacional. Se nós formos pensar em todos os dispositivos, ele é o sistema operacional mais usado no mundo, tá? Se a gente, é lógico, igual eu tô falando para vocês, se nós formos pensar em todos os sistemas operacionais, tá? Se você for delimitar o uso a computadores, por exemplo, o Windows ainda é o mais usado, tá? Bom, e aí nós discutimos também a função do kernel. Às vezes, quando você vai definir o que é sistema operacional, a primeira coisa que você fala é sistema operacional é a junção entre é o que faz é o que faz a comunicação entre software e hardware. Na verdade, se nós formos fazer uma análise mais fiel ali, mais em cima, quem faz essa junção, essa conversa, não é o sistema operacional em si, é o núcleo, é o kernel dele, tá bom? Então, é aquele núcleozinho que faz ali essa interpretação. E aí, nós estávamos falando agora de 32 e 64 bits, e porque nós já discutimos como é que é a diferença entre um e outro, mas sempre tem uma divergência, perdão. Como é que essas arquiteturas foram modificadas e principalmente o que vocês têm que entender dessas arquiteturas, né? Então, 32 bits, quer dizer, não esqueçam isso jamais, é 2 elevado a 32, que vai dar 3,2 aproximadamente. E aí, vocês vão encontrar, igual eu mostrei para vocês, a instalação escrito x86. Por que está escrito? Porque quem criou a arquitetura 32 bits é a Intel, e a Intel, os primeiros processadores, tinham um final 86, tá? Quando que eu sei que eu devo instalar um sistema em 32 bits? Quando o meu processador só suportar essa arquitetura e também quando eu tiver menos que 4 GB. Se eu já tiver 4 GB, é interessante instalar o 64 bits, só aí eu perco 800 MB, tá? E 64 bits é o sistema, ele é mais atual, é 2 elevado a 64, que vai dar um número gigante, né? Um número gigante aí de uso, né? Então ele pode ser, ele é chamado também a arquitetura de x64, vocês viram lá na instalação, escrito x64, ou então a AMD64, porque quem desenvolveu a arquitetura em 64 bits foi a AMD. Se você tiver, por exemplo, 200 GB de memória RAM, tá? Você instalar um sistema 64 bits, ele vai, ele vai ler, tá bom? Então, quanto a isso, né, quanto a essa questão de arquitetura, por enquanto, 64 bits ele ainda não há uma limitação. Ainda não chegamos a um número
que crie uma limitação para ele, tá bom? Bom, pessoal, então vamos às duas primeiras questões do dia. Como é que vocês vão fazer para mim? Eu vou dar 10 minutos para vocês vão responder lá no meu WhatsApp e depois a gente vai discutir essa resposta. Vai lá, por favor, rapidinho. Ah, detalhe, igual eu falei para vocês no começo, eu vou pedir para alguém para responder para mim, tá bom? Vou sortear um de vocês. Vai lá, pessoal, rapidão.
Pessoal, vamos lá, já deu tempo. Ó, vai lá, mais 5 minutinhos para vocês terminarem, hein? Vamos que a gente tem bastante coisa para falar. Bom, vamos lá, vamos continuar. Bom, pessoal, então são duas questões que a gente acabou de discutir, né? São bem simples as respostas. E, e aí, o Vinícius aqui ele deu uma resposta bem simples, bem rápida e bem precisa. Vinícius, você pode ler sua resposta fazendo favor da primeira? Sim, Pode falar. só um minuto aí. É um programa que atua uma interface entre o software e o hardware. Isso. Então assim, basicamente, só mudaria ali do programa. Você pode colocar uma coleção de programas, mas é isso mesmo. É o que vai fazer, vai fazer a junção entre os dois, igual nós já discutimos algumas vezes, tá? Alguém quer completar alguma coisa? Bom, a segunda, eu gostei muito da resposta do Eduardo. Eduardo, você pode ler a resposta que você deu na segunda, por favor? Posso? Pode falar. Eu coloquei que, deixa eu ver aqui, que a diferença é que o 32 bits seria feito para coisas mais leves, como um trabalho diário, com arquivos de textos e os jogos mais leves, pois ele só aguenta 3 GB de RAM, ele não consegue rodar muita coisa. E o de 64 bits, ele já seria para coisas mais pesadas, por exemplo, edição de vídeo, de foto, jogos mais pesados, streaming, porque ele já passa dos 3 GB de RAM. Como você mesmo disse, é interessante já colocar 4. Então, a partir disso, ele já consegue trabalhar muito melhor coisas mais pesadas. E. Exatamente. Então, pode continuar, desculpa. Não, eu terminei. Tá. Isso mesmo. Tá, é bem isso mesmo. O que que vocês têm que entender? O computador, ele nada mais é, de todos esses anos aí que nós estamos ah, ah, passando os conceitos, ele nada mais é que uma máquina de calcular, tá? Ele ainda tem
esta questão de ser uma máquina lógico, uma máquina gigante de fazer cálculos. Então, igual o Eduardo passa aí, hoje é difícil falar, porque eu vou falar um negócio para vocês. Por exemplo, eu tô com uma máquina aqui e ela é muito boa, processador ótimo, mas ela tá só com 4 GB de memória RAM. Você instala um sistema nela mais atual, tipo Windows 10, rodando quase nada, ele já roda mais da metade da memória. Ou nada, e só ele. Então, hoje você precisa ter uma quantidade grande de RAM para auxiliar o processador nesses cálculos, né? Bom, então continuando ali, vamos ver se como é que tá a nossa instalação, ó. Ela já terminou. Já já a gente volta para fazer os procedimentos iniciais dela, tá? Então, voltando, vou falar algumas características do Windows 7. E aí, a primeira delas é assim: eu falei para vocês que o Windows 7 não está tendo mais update, então ele não está tendo mais atualizações. Aí, o que acontece, pessoal? Isso não quer dizer que não dá para usar o Windows 7. Hoje mesmo, tem uma máquina que eu fui entregar hoje para uma empresa. Esta máquina, ela precisava rodar o 7. Então, assim, por que ela precisava rodar o 7? Porque ela tem um sistema lá que só roda no 7, tá? E aí, né, mesmo não tendo as atualizações, instalou o 7 e ele vai rodar normal, ele vai trabalhar normalmente. É um sistema que ele requer uma quantidade de memória bem menor, é um sistema que ele requer muito menos quantidade de processamento, tá? Então, por isso que ainda tem muito uso dele, tá bom? Essa parte de não ter atualizações, as atualizações da Microsoft, elas são principalmente atualizações de segurança. Então, não vai mudar muita coisa. Hoje eu precisei baixar uma atualização para o 7, né? Igual eu estava falando para vocês. Como nesse caso lá específico era um servidor, né? Eu precisava ter o último update. Eu fiquei muito preocupado na hora que a pessoa falou sobre ter que baixar o último update. Por quê? Porque a minha preocupação era não ter mais esse último update, tá? A gente não ter mais esse último update da Microsoft lá no site, porque, igual eu falei para vocês, né? Ele deixou de ser, ele deixou ali de ser, de ter suporte, né? Ele tá baixando ainda, ele baixa até o update final, até o último update da Microsoft, mas qual que é o problema? Devem ter poucos servidores rodando esses updates, e aí é extremamente lento, tá? Extremamente lento. Demorou muito, pra vocês terem uma ideia, começou a atualização lá, era 8 horas da manhã, eu fiz remotamente, né, porque eu precisava estar em aula, era 2 da tarde ele estava terminando. Tudo bem que era grande, era 1,5 GB, mas a internet lá é super boa, então não era para ter demorado tanto. Tá? E aí, vocês sabem que um download não depende só da velocidade de internet, né? O download ele depende também do servidor que está te fornecendo o arquivo. Bom, essas são as edições do Windows 7. Então, a Starter, essa versão Starter, ela não é vendida. Ela é uma versão que nós chamamos de OM. E essa versão, ela só é disponibilizada quando você compra um computador. Você compra um computador, comprava, né? Hoje não existe mais. Mas quando você comprava um computador novo, ele vinha com essa distribuição OM, que é uma distribuição que não vem DVD de instalação, não vem nada, né? Ela vem só numa pastinha. Depois vem as outras que vai melhorando a quantidade de aplicações que você pode fazer. Na Starter, por exemplo, para você ter uma ideia, ela é tão básica que você só consegue abrir 2 programas por vez. Você não consegue abrir mais que 2 programas por vez, tá? Aí cada uma delas tem as configurações, até a Ultimate, que ela tem todas as aplicações do Windows. Então, o Windows 7, ele também tem as duas distribuições, tanto 32 bits quanto 64 bits, dependendo da versão. A Starter, ela é a única que não tem 64 bits. A Windows 7 Starter, ela só tem a distribuição 32 bits, tá bom? Aí da Home Basic para frente, ela já tem 64 bits também. Bom, cada versão dessas do Windows 7, ela suporta um limite de memória. Então, por exemplo, a Starter, ela suporta
suporta 2 GB. Não adianta você querer ir lá e pôr 4 GB, 8 GB, 16 GB, que ela não vai nem reconhecer. Por isso que a Starter ela só é instalável a versão x86, tá? Da Home Basic para frente, ela suporta uma quantidade superior já, né? A Home Basic até 8 GB de memória, né? A Home Premium 16 e da Professional para frente até 192. É lógico que dificilmente você vai ver alguém com 192 GB de memória RAM. Mas eu tava falando do Starter, teve uma época que vinha muito, eu cheguei a pegar muito computador com Starter para formatar. Por quê? Porque as pessoas iam lá, compravam um computador com Windows. Ah, mas esse computador já vem com Windows. Legal. Aí, só que o que acontecia? O Starter não dava para fazer muita coisa. Então aí as pessoas iam lá, né, e trocavam, pediam para fazer a troca do sistema, tá? Então isso acontecia muito, tá bom? Bom, continuando, isso aí é os requisitos mínimos. Nós já discutimos uma vez também sobre essa questão de requisitos mínimos, né, pessoal? Toda vez que vocês verem um painel falando, esses são os requisitos mínimos para instalação de qualquer sistema que for, requisitos mínimos para instalação igual aqui, do Windows 7 Starter. Você pelo menos dobra a configuração, no mínimo, para rodar legal. Esse é o mínimo para que possa ser instalado, tá? O mínimo para você instalar esse sistema é essa configuração aí que vocês estão vendo, né? Agora, se você quiser que ele rode melhor, professor, mas se eu instalar o mínimo ele vai ficar ruim, ele vai começar a travar, ele vai ser muito lento, tá? Então, por isso que o ideal é você ter de configuração de máquina um valor bem superior ao que vocês veem no determinado ali, a configurações mínimas, tá? O mínimo é o mínimo para ser instalado mesmo. Esta é da Starter, da Home Basic, e esta outra, né? Lembrando que lá a Starter ela só tem versão 32 bits, e essa outra aqui é para se você quiser instalar a Home Premium, Professional, Enterprise e Ultimate, tá? É lógico que tem coisas aqui que a gente nem leva em consideração, né, pessoal? Por exemplo, não vou levar em consideração quantidade de armazenamento, porque não existe HD de 16 GB hoje, né? Não tem como. Aliás, não existe HD menor que 500. Se alguém te oferecer um HD menor que 500, ele é usado, com certeza, tá? O 7, ele vem, aliás, desculpa, com alguns recursos que são dele já nativos dele, tá? Alguns são algumas novidades e alguns são recursos de uso mesmo. Então, por exemplo, você pode criar um tema para ele, seja um tema de acesso, tem temas padrões, mas você pode criar o seu próprio, já já a gente vai ver isso na prática. Você consegue ir modificando a sua área de trabalho, isso aí é para você colocar imagens para ir trocando sozinho. Ele tem gadgets animado. Esses gadgets, ele era uma coisa bem legal, mas hoje não tem mais. Tanto que o 7, esses gadgets aí só tem na primeira versão, no Service Pack 1 não tem mais. E por que ele foi retirado, os gadgets? Eles foram retirados porque, como ele abria uma porta, acabava fazendo com que tivesse alguma falha de segurança. Então, por isso que ele foi retirado. E a barra de tarefas você pode organizar da maneira que você achar melhor, tá? Isso é um recurso que também vem até hoje. E a interface Aero, que é uma interface bem legal, você pode ir mudando, ele dá um efeito 3D. Para funcionar, você precisa ter a sua placa de vídeo instalada e precisa ter um recurso de vídeo um pouco melhor, tá? Apesar de hoje ser bem difícil de você ser bem difícil de você não ter uma placa gráfica que suporte o 7, né? É bem mais natural que a sua placa gráfica suporte o 7 normalmente. Você tem que ter esse recurso para que o Aero fique habilitado.
Bom, outra coisa que começou no 7 foi a central de notificações, que é aquela central que fica próxima ao relógio, que quando tem alguma coisa de aviso, ele sobe o alerta, tá? Também essa central de notificações vem até hoje, né? Até hoje utiliza-se a mesma central de notificações que se utilizava lá nas primeiras versões, tá? E também uma coisa que vem desde aquele mesmo tempo é a questão dos updates, né? O update, para você fazer o update no set, é bem simples. Você clica no menu iniciar, clica em update, ele vai buscar as atualizações. Igual eu falei para vocês, ainda tem atualizações para o set, dependendo da sua ISO, né? Ele ainda vai baixar algumas atualizações, mas ela vai até 2018. Pois ela não vai baixar mais e aí é muito lenta, tá? É bem lento mesmo para baixar as atualizações do set. Bom, vamos ao nosso segundo exercício da noite, mesmo esquema, tá? Vocês vão responder, pode me mandar lá no meu WhatsApp, ou então quem quiser fazer igual o Eduardo e mandar no meu e-mail, e aí já já a gente responde. Vou dar mais 10 minutinhos para vocês responderem esse aí também. Vai lá, pessoal, por favor.
Bom, vamos lá. Vamos continuar, pessoal? Então, bom, essas são questões bem simples, eu acabei de falar para vocês. E aí eu vi a resposta aqui mais rápida aqui, né? Ô, ô João, você tá me ouvindo? Tô sim, Você pode ler as tuas respostas fazendo favor? posso. Vai lá. Pode ler as três, que é bem rapidinho. Tá me ouvindo ainda? Tô, pode falar. Eu coloquei sim. A 2 eu coloquei as versões começaram a ficar cada vez mais lentas. A 3 eu coloquei o Windows 7 é conhecido em suas versões Starter, Home Basic, Home Premium, Pro, Profissional, es- caramba, desculpa, professor. Tranquilo. Enterprise e Ultimate. Isso, tá. Bom, então, o que o João falou aí, né? Sim, ainda é possível. O principal problema só faltou uma palavrinha ali na resposta do João, que é segurança. Assim, né? Vai começando a ter falhas de segurança e aí o que ele colocou que pode gerar lentidão mais para frente no seu sistema. E as versões são aquelas que nós acabamos citando, tá? Bom, tem outras coisas que também foram novidades exclusivas do Windows 7, tá? Na verdade, não exclusivas, né? Hoje já tem no 8, tem no 10 também, mas elas iniciaram lá no Windows 7. O que eu quero lembrar para vocês também é que o Windows 7 ele vem de uma atualização, primeiro de tudo, né, do próprio XP. Como assim, né? O 7 ele não sucede, ele não é o sucessor do XP, ele vai suceder o Windows Vista, tá? Mas ele pega toda a base do XP. Então ele praticamente é um XP melhorado. E uma das coisas legais são algumas coisas que o 7 traz, principalmente na parte de multimídia, tá? Por exemplo, uma das coisas que já vem no 7 é a questão do Windows Search. O que é o Windows Search? É a pesquisa mais rápida. É aquela barra de pesquisa que tem nas pastas, tá? Então, o Windows Search é isso aí. Ele foi tão bom, né, que ele foi só melhorado. Então, tivemos algumas melhoras, tá? Com relação, né, com relação ao 7, ali teve umas melhoras, principalmente no 8, no 10 mais ainda. Por que que tivemos essas melhoras? Porque agora, tanto no 8 quanto no 10, nós temos também a opção da pesquisa online. Então, hoje, isso no 7 não tinha ainda, tá? Hoje ele pesquisa tanto na sua máquina, quanto ele já tem, ele vai lá no servidor do Bing, não é um bom buscador, mas ele já pesquisa lá também. Pesquisa com base em marcas e tipo de arquivo em conteúdo. Você pode ter umas delimitações, tá? Você pode, por exemplo, se você colocar asterisco.jpg, ele procura só arquivos dessa extensão e assim por diante. E você pode tirar os resultados por categorias também. Igual eu falei, quando você põe um asterisco, ele filtra o tempo de resposta. Bom, outra coisa que é fantástico que tinha no 7, ele não funcionava muito legal não, mas foi um aprimoramento muito bom, que é o Intel Ready Boost. O que quer dizer esse Ready Boost? Ele acelera, a promessa dele é de acelerar, né, o seu computador. Então, de acelerar o uso, de torná-lo mais veloz, tá? Foi muito interessante, né? A princípio, ele foi vendido como uma nova memória, uma nova memória swap, né? Fazendo com que a sua swap ficasse, né, seu sistema ficasse mais rápido, mas depois, com um pouco de estudo, viu-se que, tá, ele não era tão rápido quanto a swap do Linux. Tá? Então, a swap é bem mais rápida que o Ready Boost, mas já auxilia bastante. E como que eu consigo habilitar o Ready Boost? Eu só consigo habilitar ele se eu colocar ali um pendrive, uma memória flash, tá bom? Então,
só quando você coloca uma memória flash, ele vai acelerar ali o seu sistema. Opa, voltei. Grupos de rede também é o mesmo sistema até hoje de grupos de rede, tá? Como assim? Como é que funcionam os grupos de rede, principalmente aí dentro do Windows 7? E que também, igual eu falei para vocês, é o mesmo até hoje. Quando você conecta a primeira vez na rede, ele vai te perguntar qual grupo de rede você está utilizando, tá? Então, com base nesses grupos de redes aí, você consegue filtrar e ter configurações específicas para usar na rede, principalmente na parte de compartilhamento, na parte de serviços de redes, tá bom? Então, essa parte de serviços de redes, é... então, assim, essa parte de serviços de redes, ela melhorou muito e é a mesma que nós usamos até hoje, até no Windows 10, por exemplo. Esse é muito bacana também, o controle dos pais. Você pode controlar horário de acesso. Você pode controlar não só horário de acesso. Às vezes as pessoas pensam que controle de horário de acesso é controlar, por exemplo, acesso à internet. Não é só isso, tá, pessoal? Esse controle de acesso, ele é também você controlar, por exemplo, a internet. O computador ele pode até ligar, mas ele não vai acessar a internet. O computador não vai ligar, ou não vai entrar no sistema naquele período. E é assim por diante. É um programinha muito simples, tá? Já já a gente vê lá. E aí algumas outras novidades, principalmente na área de transferência. Tem um método que é chamado de método XP, tá? Que é muito bacana. E esse método XP de uso é um método como se fosse, que nós chamamos de virtualização. Esse método XP, ele faz com que o sistema fique igual ao Windows XP, tá? E aí, ele fica muito mais rápido, né? Até porque o XP ele roda com 256 MB de memória. Então ele acaba ficando muito mais rápido do que o nosso 7 é. Então, e por último, as atualizações. Então, as atualizações, elas ficaram, igual eu falei para vocês, foi uma das coisas que prejudicaram muito o Windows 7, porque elas ficaram bem mais lentas, tá? Mas se eu não até fevereiro de 2018 ainda tinha atualização. Então, se você instalar o 7 e você não tiver a última versão atualizada e você for atrás, você consegue atualizar ele até a edição de fevereiro de 2018, tá? Então você tem essa opção aí também, tá? De atualizações, certo, pessoal? Então, muitas coisas ainda tivemos atualização, tá? De lá para cá que não tem mais. Bom, mais uma questãozinha mesmo, esquema. Vocês vão escolher uma das versões, que pode ser a Starter, Home Premium, Home Basic, Enterprise ou Ultimate e escrever um pouquinho sobre ela. É para vocês escreverem o que vocês entenderem, tá bom? Vai lá, pessoal.
Bom, vamos lá, vamos continuar? Tá bom, era só escolher uma versão, uma das 5, e falar um pouco sobre ela. Deixa eu só... Eu separei duas em especial aqui. Ô, Eduardo, você pode ler a sua, fazendo favor? Posso? Pode ir lá, vai lá. Eu falei sobre o Windows Start, né? Eu falei que ele é uma versão bem simples, né? Muito simples mesmo. Ele só aguenta 2 GB de RAM, mas ele tem que ser simples mesmo, porque ele é meio que uma demonstração do que o Windows 7 vai te oferecer. Claro, não vai mostrar tudo que ele tem, mas você vai ter uma noção do que ele vai ter. Assim, pelo menos você vai poder comprar outras versões. Isso aí, muito bom. Ficou muito legal. Eu quero só mais uma que eu vi que ficou legal aqui também. Cadê? Ô, João, você pode ler a sua também, fazendo favor? Claro. Vai lá. O Windows Ultimate, ou Windows 7 Ultimate, é a edição mais versátil e poderosa do Windows 7. Ele combina os incríveis recursos fáceis de usar, do Home Tranquilo. Premium e dos recursos comerciais do profissional, incluindo a possibilidade de executarem vários programas de produtividade, o Windows XP e o modo Windows XP. Isso. Bom, então aí deu. Por que eu escolhi essas duas? Porque são os extremos, né? É a versão mais básica, que foi o que o Eduardo falou, que tem algumas limitações de uso, algumas até estruturas bem básicas, mas que para você entrar e conhecer como é que o Windows 7 funciona, ela é perfeita. E a do João é a versão mais top que existe, né? Então é a versão ali que tem todos os recursos possíveis na instalação, tá? Bom, agora vamos ver aí como é que esse set fica quando a gente termina de instalar ele. Então ele terminou de carregar, depois que você coloca lá naquela que ele vai para aquela tela, né, de você que nós demos o next e o continuar, ele não te pergunta mais nada. E uma coisa que você tem que tomar cuidado, às vezes, tá? Ele vai falar assim para você: pressione uma tecla para iniciar o CD, ou vai estar em inglês, né? Press key para iniciar lá alguma coisa. Cuidado, não pressionem, tá, pessoal? Não tem que pressionar, porque se você pressionar, ele vai ficar em looping. Você vai ficar sempre colocando algo, né, para você poder, né, para você iniciar. Então, ele não vai parar nunca, tá bom? Então, por isso, passou aquela fase, passou aquela primeira tela, aquela última tela, perdão, que você põe para instalar, não precisa fazer mais nada, tá bom? Depois, esperando um pouco, mais para frente, aí ele vai terminar e vai começar a instalação. Essa primeira tela é para você pôr o nome de usuário. Você pode pôr qualquer nome, né? Desde que não tenha caracteres especiais. Aqui é o nome do computador. Mais uma vez, você também pode pôr qualquer nome. Clique em avançar. A opção da senha. O Windows nós já discutimos. O Windows você não é obrigado a pôr senha nele. Você põe se você achar que você deve pôr ou não, tá? Para pôr a senha no Windows, você vai pôr uma senha, confirmar para ele verificar se a senha que você está colocando é igual, até para que você não digite uma senha e depois esqueça ela. E uma dica da senha que você digitou. Clicar em avançar. Essa parte aqui é bem importante prestar atenção, tá, pessoal? Por quê? Geralmente você não vai ter a chave do produto, né? Quando você não tem e você vai utilizar um ativador, tá? O que você vai fazer? Você vai desmarcar essa opção aqui, ó. Ativar automaticamente o Windows quando estiver online. Não pode esquecer de fazer isso aí. Desmarcou ela, você pode clicar em avançar,
ou clicar em ignorar. Daí ele vai direto, tá? Aqui ele vai te perguntar se você quer baixar as atualizações. Aí são duas opções, tá, gente? Eu prefiro baixar manualmente, tá? Apesar de que hoje o 10 ele não te dá mais essa opção, ele não te dá mais esse direito de você querer baixar manualmente. Se você clicar lá para não baixar, ele vai baixar do mesmo jeito, tá? A única coisa, é a coisa mais chata que o 10 tem. Então eu clico aqui em perguntar depois, tá? Aí a data e a hora, se tiver errado você conserta. Geralmente ele pega a hora da BIOS, então vai estar certo. Clique em avançar. Aí aqui vem aquela rede, as redes que são do Windows que eu falei para vocês. A única rede que vocês têm que tomar cuidado é, por exemplo, se você está num notebook e vai conectar, depois usar uma rede que não é a sua, é nessa opção de rede pública aqui, ó. Por quê? Porque essa rede pública, ela deixa uma pasta compartilhada sua aberta na rede, tá? Então tem que tomar cuidado. A rede doméstica, ele vai criar uma senha, se você quiser usar, e eu gosto de usar muito essa rede de trabalho, porque ele já tem um padrão legal de uso, tá? Então ele já deixa a sua rede mais ou menos configurada, e se alguém tentar acessar, ele vai pedir alguma senha, e se bem que também a gente não deixa muitas coisas compartilhadas, tá? Geralmente tem uma pasta só que já vem compartilhada dentro do seu sistema. Bom, o Eduardo fez uma pergunta aqui. Ele pergunta se é possível ser feito um sistema leve como XP menos vulnerável. Mais leve e vulnerável com Windows. Desculpa, leve sem ser vulnerável com Windows é difícil. Tem no Linux. No Linux tem alguns que são bem levinhos e eles são bem seguros, tá? Mas foi o que você mesmo descreveu aí. A versão mais estável é o 7. O 7 é a versão estável do XP. Apesar do 7 ainda ser, por exemplo, o vírus que esse cliente meu pegou lá, que eu fui lá para dar um jeito, tá? Assim, ainda mostra, é um vírus bem antigo, tá? Ainda mostra a vulnerabilidade do 7, tá? Bom, terminou a instalação, ele vai para a área de trabalho e o resto é igual, tá, gente? O que você pode fazer, se você vier aqui, ó, apertar o Ctrl Shift ESC e vir aqui nos desempenho, ó, você vai notar que ele usa bem pouquinho de RAM, ele usa bem pouquinho de HD e até de processador. Então ele é, assim, o 7 ainda é um sistema muito leve, né? Ele é um sistema que, se você tiver um computador que não é tão potente, é muito legal de ser usado. E vamos supor, mesmo que você tenha um computador que é mais potente, mas igual esse aqui que eu estou utilizando, não tem uma grande carga de memória, e você quiser fazer o downgrade, né? Utilizar o Windows, né? Ou o Windows 7 para trabalho, ele vai te dar, assim, ele vai te dar uma opção de uso bem bacana, tá? Eu gosto muito do 7, apesar de ter algumas coisas que ele não atualiza, né? Então, por isso que a gente ali tem alguns trabalhos, ele dá algum trabalho de uso, tá? O 7 você pode, ele tem um sistema aqui, ó. Como é que eu faço para deixar ele mais parecido com o XP? Eu venho aqui, ó, venho no iniciar, vou no computador com o botão direito, venho em propriedades. Aí eu vou vir aqui, ó, configurações avançadas do sistema. Ele vai carregar, a gente vem aqui, ó, em avançado, a gente vem em desempenho, tira tudo, a parte gráfica, e aí ele vai usar menos memória e menos recurso ainda. E aí ele vai rodar bem mais rápido, né? Aí, ó. Aí ele vira a cara do XP, com algumas diferencinhas, mas ele fica bem parecido com o XP e rápido. Ó. Se eu for lá agora na análise de processos, né? A CPU tá rodando a 100% porque ele tá no virtual, tá, gente? Mas ó, o uso de memória é bem baixinho e olha que ele tá com 1 GB só de memória. Isso aqui, para quem gosta de jogar, é assim, vamos supor, você
a pessoa que gosta mais de jogos e não tem um computador com desempenho tão bacana, tá? O ideal é você instalar uma versão dessa. Tá? Então, o 7 é muito ideal. E tem outras tarefas aqui que ele tem, né? Que ele deixa ele bem rapidinho, tá bom? O 7, ele também, essas configurações que eu fui aqui no Propriedades, ou se você apertar a tecla Windows Pause Break, ela é bem similar ao do 10 que nós vimos na aula passada. Então, por exemplo, ó, aqui estão as configurações de processador, quantidade de memória, o tipo de sistema que eu instalei, tá? Você vem no gerenciador de dispositivos, você vai ver os drivers da máquina, se eles estão todos instalados. Ó, isso aqui é bem legal, que ele vai mostrar um negócio, ó. Quando ele tiver assim, é que ele não está instalado, tá? Então, se ele tiver dessa maneira, ele não está com o driver instalado. Se ele tiver aparecendo aqui instalado e com sinal de erro, é sinal que o driver está instalado e não está funcionando corretamente. Aí pode ser erro do driver que você baixou, ou então o dispositivo não funciona mais, tá? O único driver, geralmente, que a gente tem que olhar ainda é o de vídeo aqui, ó. Se ele tiver com essa marquinha, Standard VGA Graphics Adapter, é sinal que ele tá com o driver genérico do Windows que a gente chama, tá? Então, esse driver genérico do Windows, o que ele vai fazer? A gente vai ter problema, não é ter problemas a palavra certa, mas ele não vai trabalhar com todos os recursos gráficos, tá? Então, ele vai deixar a desejar um pouco ali na parte de recursos gráficos. Então, vou supor, se ele ficar com esse VGA aí e você tentar rodar algum jogo, né, pode ser que esse jogo não rode direito. Bom, aí você tem que instalar o driver de vídeo correto. Tá? O não funcionamento do driver de vídeo faz com que seu computador perca muito desempenho. Tá bom? E é bastante mesmo. Então, o ideal, se tem uma coisa que vocês necessariamente têm que visualizar se está bem instalado, se está instalado bonitinho, é o driver de vídeo. Tá bom? Para instalar o driver de vídeo, tem algumas opções. A gente pode ir ali desde apenas usar um software de atualização. Tem muitos softwares que faz isso, Driver Pack, né? Ou o Driver Max. Eu gosto de usar bastante o Driver Pack, não, porque ele não atualiza não só o de vídeo, como todos os outros, né? Mas também, pessoal, você pode utilizar a opção de ir no site do fabricante. Tá? Então, você vai pelo site do fabricante, você baixa o driver. O de vídeo, exclusivamente, o driver de vídeo, não é recomendável você usar um editor, um desses produtores de drivers aí. Tá? Por exemplo, Driver Pack, Driver Max, igual eu falei para vocês. Ele não é o ideal. Só o de vídeo. Os outros não tem problema você atualizar. Então, o de vídeo, o ideal é você ir no site do fabricante, principalmente se você tiver alguma placa. Vamos supor, eu tenho uma GeForce, qualquer uma delas lá. Você vai lá no site da NVIDIA, aqui ó, nvidia.com. Vamos abrir o site aqui, acho que ele nem vai abrir. nvidia.com. O bom de você ir no site do fabricante é que você já baixa a versão mais atual, tá? É bem por isso. E aí você vai
Se ele carregar tudo, vai ter, vai do ladinho aqui, vai ter a opção de download. Tá carregando aí. Vamos, gente. É lógico que aí para baixar o driver você tem que conhecer qual é a sua placa, tá? Tá? Bom, não vai carregar aqui porque vai demorar muito, tá? Mas aí você vai no site do fabricante e baixa lá, seja ele da NVIDIA, da TI, ou mesmo se for um driver gráfico da Intel, pode ser, por exemplo, da Intel Graphics, tá? Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Sim, não, talvez. Tranquilo. Bom, semana que vem, né? A gente vai instalar o 8.1 e aí a gente termina essa trilogia de diferenças, tá? Diferença entre um e outro principalmente. Então, a gente vai fez a instalação aí do Windows 10, né? Do 7, e agora a gente vai instalar o 8.1 também. Aí a gente termina essa primeira parte, tá? Tem mais algumas outras, né? Que para nós conhecermos todos os sistemas base Windows, tá? Pessoal, esses são os exercícios dessa semana. Eu sei que hoje não dá tempo, né? Faltam só 10 minutos. Se vocês quiserem começar, tá? Então aí semana que vem a gente continua. Beleza? Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode me chamar, eu respondo para vocês, tá? Para quem não tiver, tchau, tchau, até semana. Beleza, pessoal? Então, tchau para vocês.